Deixa eu te perguntar outra coisa agora. Como você acha que as confeiteiras, a gente falou muito das confeiteiras, né? A gente ainda vai falar mais. Sim. Eu tô anotando aqui pra gente não perder o fio da meada. Já anotei aqui as coisas que a gente vai falar. Mas deixa eu te perguntar, como você acha que as pessoas, as confeiteiras, devem lidar? Porque geralmente é trabalho autônomo, né? Como elas devem lidar com o cliente mal educado, o cliente que desvaloriza, porque aqui a gente está falando assim, da confeiteira que meio que se desvaloriza. Porque tem muita confeiteira hoje em dia que se desvaloriza. Gente, vender cento a 20 reais, vender bolo barato, você não sabe calcular preço, você não sabe calcular custo, lucro, né? Mas e o cliente? Porque a gente sabe que tem cliente, gente, que é mal, e é verdade. Tem cliente que abusa, tem gente que pede as coisas assim, pede, às vezes você dá e depois ainda reclama. Sim. É isso, né? Como é que a gente lida com isso? Porque eu vejo nesses grupos de confeitaria um monte de mulher falando, né? Aí elas colam um print lá, tira o nome da pessoa e fala, ó, eu não tô sabendo lidar com isso, aí às vezes ela é grossa. E é um jogo, eu acho, é uma dança, porque tem hora que é difícil ser educada mesmo. Eu acho que às vezes você tem que ser, não ríspida, mas tipo assim, você tem que ser direta mesmo, porque tem gente que é abusada. Eu, inclusive, isso é uma coisa que eu penso muito, né? Essa questão da desvalorização da pessoa mesmo, no meio que ela vive. E isso, obviamente, reflete na forma como o cliente enxerga você. Porque, como tudo na vida, você tem que ter muito respeito por quem você é. Você tem que entender que você é uma pessoa, você tem um valor intrínseco, você tem que compreender isso, tá? Ninguém tem o direito de pisar em ninguém, ninguém tem o direito de humilhar ninguém. Você não pode ser grosseira gratuitamente, mas você também não pode aceitar grosserias assim, entendeu? E eu acho que aí é muito complexo, porque na realidade é o seguinte: às vezes a pessoa não sabe nem como fazer uma cobrança. Primeira coisa que eu digo: não venda fiado. Primeiro ponto, para tudo. Para tudo. Não é confeitaria, não. Se você vende cosmético, não venda fiado. Se você vende roupa de cama, não venda fiado. Se você vende Tupperware, não venda fiado. Se você faz cabelo, não faça fiado. Porque os seus boletos têm dia e hora para vencerem. Tá entendendo? Então, às vezes, eu vendi R$2.000 esse mês. Eu tô com 1.800 na rua. 1.200 reais eu tenho para pagar minhas contas. Eu não vou pagar. Mas fulano é tão boazinha, não sei o quê. Tá, se fulano é tão boazinha assim, por que ela só te pede quando ela não tem condições de te pagar? Vocês têm que entender que o produto que vocês estão vendendo custa muito caro. Não é só um bolinho, não é só um docinho. Não é só um bolinho. É o trabalho de vocês, gente. Exato. São os insumos, é a sua mão de obra, é o seu esforço na cozinha, o detergente que você vai lavar, a água que você vai usar, o seu gás, a sua energia, tudo. As suas costas, o seu pé latejando. A cabeça doendo, a sua TPM, o seu marido que não quer ajudar. Tudo isso vai para a ponta do lápis, porque o desgaste emocional faz parte da nossa mão de obra. Então, se vocês dão tudo de graça, a pessoa vai pagar mês que vem. Então, não tem bolo para ela. Acabou. Não tem essa. Encerrem. Parem com essa prática de vender fiado. Se é para vender fiado, então não vendam. Deem. Eu vou fazer por uma benfeitoria que eu quero fazer aquela pessoa. Aquela pessoa não tem condições de me pagar. Eu vou fazer de coração puro. Eu vou fazer sem olhar nada em troca. Uma coisa é você doar, gente. Tipo assim, você faz de coração, aquilo é um presente que você tá dando. Outra coisa é você desvalorizar o seu trabalho e começar a fazer fiado e dar para todo mundo que te pede. E às vezes você sabe que a pessoa só tá sendo interesseira ali. Entendeu? Isso, e você sabe que tem alguma coisa errada. Porque, assim, uma coisa que eu acho corretíssima é assim, às vezes você vai fazer um bolo, e você é iniciante, mas você vai fazer um bolo de casamento que custa R$400, tá? Então, você vai pedir R$200 antecipado, que é a metade, 50%, no ato da assinatura do contrato, que
Muitas coisas você tem que assinar contrato, viu? Presta atenção. E os outros 200 na hora da entrega. Filhinha, é na hora da entrega. É na hora da entrega. Recebeu, bolinho dinheirinho na mão, bolinho no chão. Quer dizer, não. Mas assim, você vai ter que entender isso. É na hora da entrega. Ai, eu não tenho dinheiro agora, mas eu posso levar. Não. Você tem que me pagar agora. Porque o nosso combinado foi no ato da entrega. A gente tem que falar. E outra, não tenham medo de falar isso. Tipo assim, depois a pessoa vai achar ruim, vai falar mal de mim. Não tenham medo. Pois é. Porque às vezes a pessoa não faz isso com medo, né? Isso. E se ela quiser falar mal, ela vai falar mal de você. Não, não se iluda, não. Eu sou muito boazinha, ela não vai falar de mim. Vai. Às vezes você tá falando, às vezes você tá dando, e ela tá falando mal de você. Infelizmente, o ser humano é assim. A gente tem defeito, todo mundo erra, entendeu? Principalmente assim, no Brasil. Olha lá, velho. Mas assim, se resguardem. Procurem ter alguma retaguarda, bicho. Não pode ser assim. Como é que você gasta R$150 de material para fazer um bolo que você tá vendendo a 300? Você já tá errada. Porque você não tá tendo lucro nenhum. Surprise. Entendeu? Você não tá tendo lucro, tá? Então, assim, aí você pega, a pessoa não vai te pagar e tu vai cobrar ela 30 dias depois. Gente, 30 dias depois esse bolo já tá na rede de esgoto há muito tempo. Eu não quero usar outros termos aqui mais fortes, mas vocês têm que entender isso. Não é um carro que vai ter uma seguradora por trás, que vai ter um banco por trás, que se você não pagar, eles vão vir tomar. É o seu bolo, é o seu trabalho. E outra coisa, eu acho que essa questão da cobrança já está bem claro, porque não é possível, mas assim, uma outra coisa que eu vejo é, a cliente foi tão grossa comigo, porque ela disse que o bolo que ela pediu não era esse. Então, vamos lá. Questões contratuais. Eu não sou especialista em direito, mas eu sei o que eu estou falando para vocês. Combinar de boca para a legislação brasileira é contrato. Vale como lei, é prova. Vocês hoje combinam bolo no WhatsApp, no Facebook, por telefone, em mensagem de áudio. A pessoa, vocês têm que ser esperta, gente, preste atenção. A cliente, quando ela é sacana, porque não tem outra palavra, ela vai querer colocar dúvida no trabalho de vocês. Então, vocês têm que prestar atenção. Eu quero um bolo do Patati Patatá para 25 pessoas. Quantos quilos vai dar? Você vai dizer, você vai fazer seu cálculo de quanto de bolo você vai vender. Vamos dizer, não, vai ser um bolo de 4 quilos. Ok. Quais são as cores que você quer? Eu quero azul, vermelho, branco e amarelo. Ok, você vai querer alguma decoração? Eu quero 2 bonequinhos de biscuit, um do Patati ou do Patatá. Tá, o valor do boneco é esse, é X. Isso é além do valor do bolo. Vocês têm que deixar isso claro, vocês têm que esmiuçar. Qual é o recheio? Eu quero uma massa branca com recheio de brigadeiro e recheio de bichinho de pé. Ok. Entendam isso. Porque depois ela vai colocar defeito no tom de azul que você usou. Ela vai colocar defeito no vermelho que não ficou da cor que ela queria. O boneco ficou com a cara torta. E o bolo é mais alto ou o bolo é mais baixo. Gente, as pessoas, quando elas não querem pagar, elas vão inventar um motivo. Não, e assim, quem é safado, mesmo se você entregar o bolo perfeito, ela vai achar um defeito para te encher o saco. Não tem jeito. Exatamente. Né? Exatamente. E é por isso que as pessoas precisam entender que são questões assim, então eu vou desconfiar de todo mundo. Cara, vai! Quando você está lidando com dinheiro e você não conhece a pessoa, você tem que desconfiar. Desculpa. Claro que você não vai achar que todo mundo é ladrão, nem que todo mundo vai te enganar. Mas você vai ter que ter um tiquinho de desconfiança, porque, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje é assim. Pode ser uma cliente maravilhosa, que vai ser sua cliente pro resto da vida, que todo aniversário, todo evento ela vai fazer, ou vai ser uma pessoa que vai te pedir uma vez, que vai colocar 1000 defeitos no teu bolo e tu não vai ter a prova para dizer, olha, o bolo que você queria era exatamente esse. Eu te mostrei foto, eu te dei exemplo.
Eu te falei como é que eu faço. Eu te disse do meu trabalho. Eu te disse quanto é que eu cobro. Então, qual é a surpresa agora? Ah, mas eu não quero. Então, você pega o seu bolo e leva para casa, filha. Já deu. Não, e outra coisa. Gente, desculpa que eu tô com tosse. Mas e outra coisa. Às vezes a pessoa compra o bolo e aí depois ela vem falando que não gostou do sabor. Isso é uma questão muito complicada. A gente imagina se você vai num restaurante que vende, faz tudo certinho, você já sabe lá como é que é a parada, aí vem a pessoa e fala que não gosta do sabor. E às vezes exige o dinheiro por causa disso, porque tem gente que faz isso. Parece surreal, mas existe, gente. Tipo assim, eu não gostei do gosto. Mas, tipo assim, se você não gosta do gosto de alguma coisa, a gente não tem jeito. Quantas vezes a gente já foi num Subway, em alguma coisa, no McDonald's, num restaurante que você gosta, você não gosta do gosto, você não pode pedir Isso é uma questão de caráter, gente. Você não pode pedir o seu dinheiro de volta por causa disso, entendeu? Se você não gostou do gosto, não fica falando mal da confeiteira, né? Isso aqui vale para você que está assistindo. Se você comprar de alguém, né? Se você não for a confeiteira e estiver assistindo, for comprar de uma confeiteira, não fique falando mal dela para os outros. Porque isso no Brasil é muito comum. Hoje em dia está muito comum. As pessoas elas pegam assim e começam a falar mal e linchar todo mundo nas redes, né? Isso. Ah, essa confeiteira fez essa merda, ficou horrível, não comprei dela, Gente, às vezes a pessoa tá lá ralando, então faz assim, ó. Se não gostou, deixa quieto. Entendeu? E outra coisa, vamos para a parte 2. Se você tem um costume de difamar pessoas, de caluniar pessoas, saiba que isso dá processo. Você está lidando com um caminho muito difícil. Se você conhece o trabalho daquela pessoa e ela errou, tenha a hombridade e a caridade de chegar para ela em privado e dizer, fulana, tem alguma coisa errada aqui. Isso não é normal, já comi do seu bolo antes. Então, fulana, a não ser que, vamos lá, tem uma coisa muito absurda, tipo assim, você pediu um bolo de chocolate e ele veio com gosto de Coca-Cola. Você diz, olha, moço, isso aqui não é normal. Você tem que ter a prova de que aquilo não é normal. Então, você vai pegar aquele pedaço daquele bolo ruim, você vai congelar e você vai dizer para a pessoa provar. Porque aí é outra questão. Aí, realmente, existem modalidades legais para você resolver isso. Agora, você não precisa estar queimando ninguém. Porque você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Então, assim, para a gente acusar uma pessoa, pessoal, a gente precisa de provas. É muito grave isso acabar com a reputação de alguém. Por mais que hoje a gente esteja vendo uma coisa terrível, que é essa cultura do cancelamento, a gente não pode fazer parte disso, porque isso é errado. Exatamente. E algumas coisas são erradas na vida. Exatamente. Não é questão de opinião. Existe o certo e errado, gente. Exatamente. Então, assim, tudo isso que a gente está falando é importante porque parece que você tem que, às vezes, relembrar as pessoas que a conduta delas interfere diretamente na sociedade, na profissão das pessoas. Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho isso. E outra coisa, essa questão foi até bom ter entrado nessa das redes sociais, porque eu lembrei daquela coisa que eu falei para ti, das armadilhas das redes sociais, que é outro problema da confeitaria hoje.